Quando me perguntam como é ser esposa de um dos homens mais poderosos do país, eu sorrio, porque dizer a verdade seria cansativo, talvez até incompreendido. O mundo vê Gabriel Vasconcelos como um gênio dos negócios, um líder, um homem admirável. Eu vejo, ou melhor, vi, o homem por trás dos holofotes. Só que ele desapareceu com o tempo e levou junto o nosso casamento. A gente se apaixonou feito novela das 6, rápido, intenso, cheio de promessas. Gabriel era doce, atento, curioso sobre tudo em mim. No começo, era ele quem lembrava datas, quem preparava jantares, quem esperava por mim na porta da escola onde eu dava aula. Eu me sentia importante, mas com o tempo, o sucesso tomou espaço demais na cama, na sala, nos meus olhos. Ele virou um estranho que ainda usava a aliança. Nos últimos 2 anos, nossos jantares viraram silêncios. Nossas conversas foram substituídas por toques rápidos no celular. Eu virei figurante na própria casa. Ele acordava cedo, saía sem se despedir e voltava tarde, quando eu já estava fingindo dormir. Fingindo. Porque quem consegue dormir com o coração gritando? Chegou um ponto em que a única coisa que me conectava a ele era o cheiro da roupa que eu ainda lavava. No início, eu procurava explicações. Talvez fosse o estresse. Talvez fosse uma fase. Talvez ele nem percebesse. Mas depois que tentei conversar 3 vezes e tudo o que recebi foi um "depois a gente fala", eu parei. E quando a gente para de tentar, é porque já começou a desistir por dentro. A casa era linda, alta, cheia de vidro, com vista panorâmica da cidade, mas fria. Não de temperatura, e sim de ausência. Eu andava pelos cômodos como quem percorre um museu, tudo impecável, mas sem alma. As empregadas seguiam suas rotinas. A secretária do Gabriel mandava flores pela data do casamento. Ele não. Meu nome era lembrado por pessoas que não dormiam na mesma cama que eu. E o mais curioso, eu não gritava, não chorava, não implorava. Eu me calei. O silêncio foi meu protesto. Eu ainda o amava, mas não me reconhecia mais naquela relação. Era como morar com um fantasma que só aparecia para reuniões de diretoria. Até minha terapeuta disse: "Você está emocionalmente viúva." A frase doeu, mas não era mentira. Eu vivia o luto de um casamento que, aos olhos do mundo, ainda existia. Às vezes, eu me pegava olhando fotos antigas, lembrando do cheiro do nosso início, e chorava, silenciosamente, como tudo ali dentro. Cheguei a ensaiar uma partida. Pensei em arrumar minhas coisas, ir para a casa da minha irmã, recomeçar, mas era como se algo me prendesse. Não era medo, era um resquício de esperança. Aquele pensamento bobo de que ele ainda podia voltar a ser quem foi. Que um dia ele ia chegar, olhar nos meus olhos e dizer: "Me perdoa por ter te deixado sozinha, mesmo estando ao seu lado." Mas esse dia nunca veio. Naquela manhã, quando me levantei, mais um aniversário de casamento havia sido ignorado. 24 de abril. 11 anos juntos. 2 em silêncio. Desci as escadas, peguei uma caneca de café e sentei perto da janela. A cidade se movia lá fora, mas dentro de mim tudo estava estagnado. Eu respirei fundo e repeti, como um mantra triste: "Parabéns, Ana." Enquanto segurava a xícara, reparei no reflexo do meu rosto no vidro. Meus olhos, antes vivos, agora, pareciam cansados. Mas havia algo diferente naquele dia. Um incômodo interno, uma inquietação. Eu não sabia o que era ainda, mas sentia que meu silêncio estava para se romper. Que, de algum modo, alguma coisa dentro de mim não estava mais disposta a aceitar aquele papel invisível. Talvez eu estivesse perto de dizer basta. Talvez, sem saber, eu já tivesse começado. Foi no dia em que eu decidi parar de esperar que algo mudasse, que recebi as flores. A manhã já estava quase virando tarde quando a campainha tocou. Eu estranhei. Quase ninguém aparecia ali sem avisar, e os poucos que vinham eram funcionários da empresa ou entregadores rotineiros. Desci com passos lentos, sem grandes expectativas. Quando abri a porta,
Um rapaz com uniforme me estendeu um buquê gigantesco de rosas vermelhas, tão vivas que quase ofuscavam o brilho do sol. Assinatura desconhecida. Para a senhora Ana Luísa Vasconcelos. Com carinho, disse o entregador. Assinei a prancheta em silêncio, ainda meio incrédula, e entrei com o arranjo nos braços. Parecia pesado, não só pelas flores, mas pela emoção que ele carregava. Levei até a mesa da sala e apoiei com cuidado, como se fosse algo sagrado. Um cartão branco estava preso entre as hastes. Minhas mãos tremeram. Você é linda demais para ser esquecida. Assinado, alguém que vê o que ele não vê. Senti o ar me faltar por um segundo. Fiquei olhando para aquelas palavras como quem encara um espelho depois de muito tempo. Era como se alguém tivesse gritado para mim só, que em silêncio, e eu tivesse finalmente ouvido. A princípio, pensei que fosse um engano, mas o cartão era direcionado a mim, com meu nome completo. Aquilo não era aleatório, não era obra do acaso. Por um momento voltei a ser aquela mulher que alguém enxerga, e só de pensar isso, chorei. Não pela flor, nem pelo cartão, mas por perceber o quanto isso me fazia falta. O quanto ser notada, desejada, lembrada, ainda era importante para mim. O relógio marcava quase 5 da tarde quando Gabriel chegou. Mais cedo do que o habitual. Eu estava na varanda com um livro aberto no colo e o buquê ainda sobre a mesa da sala. Ele entrou sem pressa, tirou o paletó, largou a pasta e veio direto para a cozinha. Não demorou mais de 2 minutos até ouvir o som seco da sua voz. Quem mandou essas flores? Fechei o livro. Respirei fundo. Me levantei com calma. Alguém que me enxerga. Respondi com a voz firme. Gabriel se virou, surpreso. Aquela era a primeira frase que eu dirigia a ele com verdade em semanas, talvez meses. O olhar dele alternava entre raiva e confusão. Ele andou até a mesa, pegou o cartão e leu. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou diretamente para mim. Isso é uma provocação? Não. Isso é o que acontece quando você some por 2 anos da vida de alguém que ainda mora com você. Ele abaixou o olhar. Pela primeira vez não tinha resposta pronta. Não disse que estava ocupado, nem que eu estava exagerando. Ficou quieto. E isso, vindo dele, era quase um terremoto. Você sabe quem mandou? Sei. Mas isso importa agora? A verdade é que eu sabia. Eduardo. O nome me veio à cabeça assim que li o cartão. Nós estudamos juntos no colégio, anos atrás. Tínhamos nos reencontrado num café há algumas semanas, por acaso. A conversa foi leve, respeitosa, sem segundas intenções, pelo menos da minha parte. Mas ele me ouviu, me olhou nos olhos, me chamou pelo nome, algo que Gabriel não fazia há tempos, sem parecer automático. Gabriel caminhou até a janela, de costas para mim. Passou a mão pelos cabelos. Aquilo o desarmou de um jeito que eu não esperava. E talvez por isso mesmo eu tenha continuado. Sabe o que mais me espantou hoje? Não foi receber flores. Foi lembrar que em mais de 10 anos você nunca me mandou sequer uma. Ele se virou devagar. O rosto mais pálido do que o normal. Eu achei que você sabia. Sabia o quê? Que eu estava aqui, que mesmo longe, mesmo ausente, eu ainda era seu marido. E o que isso significa, Gabriel? Ser marido no papel? Porque na prática, você tem sido só um hóspede de luxo. Ele engoliu seco, sentou-se no sofá, esfregando o rosto com as mãos. E eu, por dentro, tremia. Não porque queria feri-lo, mas porque aquela era a primeira vez que eu falava com todas as letras, sem rodeios, sem maquiagem nas emoções. Ele tentou se justificar, claro. Falou de pressão, de metas, de crises na empresa. Mas tudo isso eu já tinha escutado. Já tinha engolido, já tinha perdoado, mesmo sem receber pedidos de desculpa. Você sabia que hoje é nosso aniversário de casamento? Perguntei. Olhando diretamente nos olhos dele, ele hesitou. Foi um segundo, mas foi o suficiente para confirmar que não. Eu sabia que era em abril. 24 de abril, Gabriel. 24. Hoje. 11 anos. Ele fechou os olhos. Se encolheu um pouco no sofá,
como um homem que leva um soco no estômago, e naquele momento uma parte de mim sentiu pena. Mas outra sentiu alívio, porque finalmente ele estava ouvindo. Mesmo que tarde demais. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Depois ele se levantou, pegou o cartão novamente e disse num tom baixo: "Eu não sabia que você estava tão distante assim. Você não percebeu porque deixou de olhar." Ele assentiu, cabisbaixo, e subiu para o quarto sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, de pé, observando aquele buquê. Não era sobre flores. Nunca foi. Era sobre lembrar que eu ainda era mulher, ainda era gente, ainda era viva. Aquela noite, eu dormi na sala. Pela primeira vez, por escolha própria. E no fundo, algo em mim começava a se mover. Como se a porta que por tanto tempo esteve entreaberta, agora estivesse prestes a se fechar, ou finalmente se abrir. Nos dias que seguiram, Gabriel começou a voltar mais cedo para casa. Não que ele dissesse isso com todas as letras, mas era visível. Ele batia o ponto em casa às 7 da noite, coisa que não acontecia desde que eu ainda dava aula. No começo, achei que fosse coincidência. Depois, percebi os pequenos gestos. Ele passou a deixar o celular virado para baixo. Fazia questão de jantar na mesa. Até tirou o terno antes de sentar, como se tentasse lembrar como era ser um homem comum dentro da própria casa. Mas não era isso que me tocava. Era o olhar. Ele me olhava de novo. E quando eu digo isso, não falo daquele olhar prático de quem pergunta se tem café ou se viu um papel. Era olhar de quem nota. De quem tenta entender o que passou despercebido por tanto tempo. Ele olhava meu cabelo solto, meu jeito de prender os dedos na xícara, o modo como eu dobrava as pernas no sofá. Pequenas coisas que só quem já amou de verdade percebe. Na segunda-feira seguinte, ele apareceu com uma bolsa pequena e disse que me inscreveu num curso de cerâmica. Eu pisquei, confusa. Eu vi uma vez você comentando com a Clara que queria fazer. Achei que seria uma boa ideia. Tentei não rir. Não pelo gesto. Ele realmente estava tentando. Mas porque aquela tentativa de reconstrução parecia mais um pedido de desculpas encapuzado. Você acha mesmo que um curso vai resolver tudo? Ele respirou fundo. Como se soubesse que não, mas quisesse pelo menos começar por algum lugar. Eu não sei o que resolve, Ana, mas eu sei que não quero continuar fingindo que está tudo bem. Essa frase, vinda dele, me desmontou um pouco. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele não tentou justificar. Ele apenas reconheceu. E isso, por si só, já era um tipo de avanço. Nos dias seguintes, Gabriel começou a me chamar para caminhar no final da tarde. Propôs jantares, fez meu prato do jeito que eu gostava. Tudo muito cuidadoso, como se andasse em um campo minado. E talvez fosse mesmo, porque eu ainda não sabia o que fazer com aquilo. Parte de mim queria abraçá-lo e dizer: "Volta, eu ainda te amo." Outra parte, mais ferida, mais cautelosa, dizia: "Calma, ele pode estar reagindo por ciúmes. E ciúmes não é amor." Foi aí que comecei a notar que o problema não era só ele, era eu também. Eu tinha me calado por tanto tempo, engolido tanta coisa, que agora não sabia nem como expressar o que sentia sem parecer cruel ou fria. A convivência me transformou numa mulher que aprendeu a sobreviver em silêncio. E isso também tinha um preço. Comecei a escrever. Páginas e mais páginas de um diário que nunca pensei em mostrar. Eu precisava me ouvir no papel antes de falar em voz alta. Precisava entender se ainda havia um nós, ou se tudo aquilo era apenas o reflexo de um passado bonito que eu me recusava a deixar morrer. Certa noite, ele preparou uma mesa com velas na varanda. Simples, talheres comuns, vinho barato, nada daquela ostentação que virou rotina nos últimos anos. Quando eu cheguei, já com a intenção de agradecer e talvez conversar, ele me olhou e disse: "Eu não sei cozinhar, mas eu lembro que você ama macarrão com alho e óleo. Pedi ajuda para Maria. Você ainda gosta?" Eu me sentei. Olhei para ele com uma dorzinha de ternura. Era estranho. Doía e aquecia ao mesmo tempo. Mas eu não podia deixar de dizer: "Eu gosto, Gabriel, mas o que mais me faz falta
É você ter perguntado isso 2 anos atrás. Ele baixou os olhos. E eu percebi que aquilo não era mais só sobre o nosso casamento. Era sobre quem eu tinha me tornado enquanto esperava ele lembrar quem eu era. Nesse mesmo dia, antes de dormir, me olhei no espelho por muito tempo. Não era mais a mesma mulher de antes. As rugas nos cantos dos olhos não eram só do tempo, eram de lágrimas contidas. Mas havia uma força nova ali, uma firmeza no queixo, uma certeza nos olhos. Eu estava começando a me enxergar de novo e talvez, só talvez, ele também. Foi Clara quem me convenceu a ir ao evento. Eu hesitei até o último minuto. Não por medo de encontrar Eduardo, mas por receio de me perder de novo no meio das aparências. O salão seria cheio de gente sorrindo com taças de espumante nas mãos, todos vestidos de causas sociais que só duram enquanto os flashes estão acesos. Mas Clara insistiu. Ana, esse evento é para você também. Você não é só a esposa do Gabriel. Você é mulher, é educadora, é alguém que faz diferença. Vai. Se veste por você. Escolhi um vestido azul escuro, simples. Prendi o cabelo. Num coque baixo, coloquei um par de brincos pequenos. Nada extravagante. Mas quando me olhei no espelho, senti algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, eu me vesti para mim. Não para ser vista, não para ser aprovada, mas para me sentir viva. Gabriel já estava no carro, me esperando. Ele olhou para mim e fez um gesto rápido, como se quisesse dizer algo, mas se calou. Depois apenas disse: Você está linda. Eu agradeci com um sorriso curto, mas sincero. O caminho até o local do evento foi silencioso. Não aquele silêncio desconfortável dos últimos anos, mas um silêncio de respeito, de espaço. E isso já era um avanço. Quando chegamos, os flashes se acenderam. Todos queriam uma palavra de Gabriel, um registro do casal Vasconcelos. Ele, com elegância, desviou a maioria das perguntas e me segurou pela mão com delicadeza. Era como se dissesse: ela está comigo. E por um instante, aquilo quase me aqueceu. Quase. O salão estava decorado com flores brancas e luzes amareladas. A música de fundo era suave e os garçons passavam com bandejas de bebidas. Logo Clara nos encontrou e veio animada, elogiando tudo. E foi ela mesma quem avisou. Eduardo chegou. Meu coração deu um salto. Não por medo, nem por expectativa, mas porque, de algum jeito, aquela era a primeira vez que os dois estariam no mesmo ambiente, Gabriel e Eduardo. Os dois homens que, de formas tão distintas, me mostraram como é ser vista ou esquecida. Eduardo veio até mim com o mesmo sorriso tranquilo de sempre. Cumprimentou Gabriel com um aperto de mão educado, nada provocativo. Depois, virou-se para mim e disse: Ana, é um prazer te ver aqui. Está deslumbrante. Eu agradeci, tentando não demonstrar nada além do necessário. Mas senti o olhar de Gabriel em mim como uma lâmina afiada. Ele não disse nada. Só apertou um pouco mais a taça nas mãos. Durante o coquetel, conversei com algumas pessoas, cumprimentei outras. Gabriel circulava, como sempre, com facilidade. Mas os olhos dele voltavam para mim com frequência. A diferença é que agora eu percebia. Ele me observava. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra. E isso começou a me incomodar. Na terceira vez em que Eduardo veio conversar comigo, desta vez sobre projetos educacionais que ele estava apoiando, Gabriel se aproximou e, com uma frieza que mal reconheci, disse: Ana, podemos conversar? Um instante? Eu pedi licença e o segui até uma área mais reservada, perto do jardim de inverno. Assim que paramos, ele olhou para mim e foi direto. O que exatamente está acontecendo entre vocês? Eu ri. Não por deboche, mas por exaustão. Agora você se importa? Claro que me importo. Ele está flertando com você na minha frente. Ele está conversando comigo, Gabriel. Está me ouvindo, coisa que você não faz há 2 anos. Ele ficou em silêncio. A respiração acelerada. Os olhos vermelhos, não de choro, mas de raiva. De ciúmes. Você gosta dele? A pergunta caiu, como uma pedra.
Eu não esperava. Olhei bem nos olhos dele antes de responder. Eu gosto de quem me trata como alguém que existe. Ele abaixou o olhar. O silêncio dele agora era outra coisa. Era medo. Era perda. Eu tô tentando, Ana. Eu sei. Mas você só começou a tentar quando sentiu que alguém podia me querer. Não foi por amor. Foi por ameaça. Essas palavras saíram antes que eu pudesse refrear. Eram duras, mas verdadeiras. Gabriel ficou parado, sem saber o que fazer. Pela primeira vez, o homem que sempre teve todas as respostas não tinha nenhuma. Voltei para o salão. Me juntei a Clara. Fingi normalidade. Mas por dentro, o turbilhão era real. Não por Eduardo, não por Gabriel, mas por mim. Pela Ana que estava, pouco a pouco, deixando de se adaptar e começando a se escolher. No fim da noite, Eduardo me chamou de lado. Disse que não queria causar problemas, que me respeitava demais para isso. E que, se algum dia eu quisesse conversar, longe de todo aquele cenário, ele estaria disposto. Apenas como amigo. Eu sorri com sinceridade. Não por ele, mas por mim. Por estar cercada de opções e ainda assim saber que nenhuma delas valia se eu não soubesse primeiro o que queria, de mim mesma. Na volta para casa, o silêncio foi diferente, denso. Gabriel dirigia com os olhos na estrada, mas a cabeça longe. E eu olhava pela janela e pensava em como o amor, às vezes, precisa acabar para nos ensinar a amar de verdade. Quando chegamos, ele perguntou: "Você vai subir?" Não hoje. E fui para a casa da Clara, pela primeira vez por escolha. E pela primeira vez, sentindo que eu estava deixando de ser coadjuvante da minha própria vida. Clara me recebeu de braços abertos como sempre. Dormi no quarto de hóspedes, o mesmo onde eu costumava ficar nas férias quando Gabriel viajava sozinho a trabalho. Mas naquela noite, o travesseiro tinha outro peso. Não era mais a espera que me sufocava. Era o início de uma liberdade que eu ainda não sabia se queria por completo. Acordei com o cheiro de café. Clara já estava na cozinha, cantarolando algo antigo no rádio. Ela me ofereceu pão quente, me ouviu em silêncio e, como boa amiga, não tentou consertar nada. Só me acolheu. E foi ali, entre xícaras e memórias, que ela tirou uma caixa de papelão do armário da sala. "Isso estava aqui há séculos. É sua. Trouxe da casa da sua mãe quando ela se mudou. Tem suas coisas do colégio, da faculdade, cartas, fotos, essas coisas que a gente acha que esqueceu." Peguei a caixa com curiosidade contida. Era estranho mexer em lembranças quando a vida do presente já parecia um trem desgovernado. Mas havia algo naquela caixa que me chamava. Subi para o quarto, sentei no chão e comecei a revirar os papéis. Bilhetes de amigas, cartões de aniversário, uma prova de biologia com nota baixa e, no meio de tudo isso, um envelope amarelado, fechado, com fita adesiva. Reconheci a letra no instante em que vi. Eduardo. A carta estava datada de julho de 2009, alguns meses antes do meu casamento. Tremi por dentro. Aquilo ficou escondido esse tempo todo, lacrado, como uma voz engasgada que nunca chegou a sair. Pensei em não abrir. Pensei mesmo. Mas minhas mãos já estavam desatando a fita antes que a razão tivesse tempo de reagir. Ana, se você está lendo isso, é porque decidiu abrir. E talvez porque alguma parte de você ainda lembre do que fomos. Eu prometi que não diria nada quando você contou que ia se casar. E cumpri. Mas guardar tudo só para mim estava me matando. Então escrevo isso não para te pedir nada, mas para deixar registrado. Você foi meu amor mais sincero. E talvez ainda seja. Eu vou te respeitar sempre, mesmo à distância, mesmo em silêncio. Com carinho, Eduardo. Fiquei ali, segurando o papel como se fosse uma ferida que eu não sabia mais se estava aberta ou cicatrizada. A carta não trazia promessas, nem lamentações. Era só um amor quieto. Um amor que decidiu não atrapalhar o caminho que eu escolhi, seguir. E foi aí que tudo bateu de uma vez. Não era Eduardo que mexia comigo. Era a lembrança de quem eu era quando ele me olhava. Era sobre mim. Sobre a Ana que escrevia poemas num caderno, que dava aulas com brilho nos olhos, que sonhava em ter uma casa com varanda e um jardim com lavanda.
Onde essa mulher tinha ido parar? Guardei a carta de novo, mas desta vez, comigo. Clara percebeu que algo tinha mudado. Não me perguntou o que era. Só me olhou com aquele jeito de quem entende tudo mesmo sem dizer nada. Passei o resto do dia em silêncio. Não era tristeza. Era um tipo de digestão interna, sabe? De tudo que vivi, que sufoquei, que permiti. Não me sentia vítima, nem forte demais. Só humana, imperfeita, machucada, mas acordada. No final da tarde, Gabriel me mandou uma mensagem. Disse que estava indo à terapia, que tinha passado o dia pensando em tudo e que não queria mais viver sem conversar comigo. Sem verdade, pela primeira vez, senti que ele estava falando comigo como homem. Não como marido tentando se defender, mas como alguém que estava, enfim, derrubando o escudo. Respondi com poucas palavras. Eu também estou pensando. Me dá tempo. Ele visualizou. Não insistiu. E, curiosamente, isso me tocou mais do que qualquer buquê ou jantar improvisado. Porque respeitar o silêncio do outro é uma forma profunda de amor. Antes de dormir, fiquei olhando para a carta de Eduardo mais uma vez. Pensei em tudo que ela não disse e tudo que me despertou, mas entendi, enfim, que o que eu precisava agora não era escolher entre dois homens. Eu precisava me escolher. E isso era o começo de algo que eu ainda não sabia onde ia dar. Voltei para casa uma semana depois. Não porque Gabriel implorou ou porque Eduardo esperava alguma resposta. Voltei porque entendi que fugir não era a cura, mas também entendi que voltar não podia ser capitulação. Eu precisava estar em paz comigo, antes de decidir qualquer coisa sobre nós. Quando entrei pela porta, tudo parecia igual. A sala com os móveis no lugar, o silêncio arrumado, o cheiro sutil do ambiente. Mas havia um detalhe que me fez parar. Sobre a mesa de centro, uma única flor, uma margarida, simples, num copo de vidro. Ao lado, um bilhete com a letra dele. Se você voltar, que seja por você. Eu estarei aqui. Não te peço pressa, só verdade. Sentei no sofá e respirei fundo. Pela primeira vez, senti que Gabriel não estava tentando me reconquistar. Estava tentando me entender. E isso fazia toda a diferença. Ele apareceu na escada com uma expressão que misturava surpresa e alívio. Não veio correndo. Não me abraçou de imediato. Apenas me olhou como quem não quer quebrar o momento. Eu só vim pegar umas coisas. Menti, testando a reação dele. Ele sorriu de leve. Fica o tempo que quiser. A casa também é sua. Esse, também, foi o primeiro reconhecimento verdadeiro em muito tempo. Porque por anos, tudo ali tinha sido sobre ele. Os horários, as vontades, os silêncios. Agora, pela primeira vez, havia espaço. Nos dias seguintes, convivemos como dois conhecidos que se respeitam. Ele saía para terapia, deixava bilhetes pequenos na geladeira, às vezes com frases simples como "Se quiser conversar, estou no escritório" ou "Fiz café, deixei para você". Era estranho, quase melancólico, mas havia delicadeza. Havia cuidado. Comecei a sair mais. Voltei a dar aulas como voluntária numa ONG, redescobri o prazer de explicar, de ouvir perguntas, de ver os olhos curiosos de quem quer aprender. E sem perceber, fui voltando para mim mesma. Numa dessas tardes, voltei para casa e encontrei Gabriel regando uma planta no terraço. A lavanda que ele mandou comprar depois de uma conversa antiga em que comentei que adorava o cheiro. Ele me olhou tímido. Está crescendo, assenti com um meio sorriso. Como a gente, talvez. Ele colocou o regador de lado, sentou na mureta e me convidou com um gesto para me juntar a ele. Fui. Ficamos ali, sem pressa, vendo o céu mudar de cor. Eu demorei para entender o que estava fazendo com você, ele disse, depois de um tempo. E eu demorei para entender o que estava permitindo. Respondi. Silêncio. Mas um silêncio leve, com espaço para respirar. Você ainda quer tentar? Ele perguntou com a voz baixa. Pensei por um momento. Olhei para ele, mais simples,
mais homem e menos mito. Eu não quero tentar por tentar, Gabriel. Quero viver com alguém que esteja disposto a aprender comigo, a errar junto, a ouvir de verdade. Ele assentiu. Não prometeu mundos, só disse: eu tô disposto, e se você ainda não estiver, eu espero. Esperar também é amor. Essas palavras me tocaram mais fundo do que qualquer declaração dramática. Porque o amor não está no grito. Está na espera, na escuta, na calma. Naquela noite, preparei o jantar. Nada sofisticado. Arroz, feijão, legumes na manteiga. Sentamos juntos com a TV desligada. Conversamos. Rimos de coisas pequenas. Foi a primeira vez em 2 anos que a casa apareceu lar. Depois ele se aproximou devagar. Tocou minha mão, não beijou, não puxou, apenas tocou. Como quem diz: se quiser, estou aqui. E eu, com o coração finalmente em paz, disse: eu tô aqui também. Não houve final de novela com beijo apaixonado debaixo de chuva. Houve reconciliação com a vida, com o amor simples, com a presença. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Eduardo. Um simples: como você está? Respondi com honestidade: estou me escolhendo, e pela primeira vez isso está sendo suficiente. Ele não respondeu, mas sei que entendeu. Meses se passaram. Gabriel e eu não voltamos a ser o casal de antes, mas nos tornamos melhores, mais honestos, mais conscientes. Ainda estamos aprendendo, e isso, para mim, é amor de verdade. Hoje, quando olho para ele preparando café ou me esperando com um livro na mão, não sinto saudade do passado. Sinto gratidão pelo presente, pela coragem de não desistir, pela escolha de ficar e, acima de tudo, pela força que encontrei quando finalmente decidi me amar primeiro. Nem sempre o amor acaba. Às vezes, ele apenas adormece no silêncio da rotina. Quantas pessoas vivem ao lado de alguém que um dia foi tudo, mas agora mal olha nos olhos? Será que é preciso perder para enxergar o valor de quem está ali? E mais importante, quantas vezes você já deixou de se escolher por medo de magoar o outro? No fundo, essa história não é só sobre Ana e Gabriel. É sobre mim, sobre você, sobre todos nós que já sentimos falta até de nós mesmos. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se fez você refletir, então se inscreve no canal. Aqui, cada história é um espelho, e às vezes, tudo o que a gente precisa é enxergar com mais coragem,